E aí, já parou para pensar como é que as escolas estão ensinando sobre as grandes transformações do Brasil? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Pegamos uma prova de geografia de verdade, do 7º ano de um colégio militar, para entender o que está sendo ensinado sobre as mudanças que moldam o país agora mesmo. E aí fica a pergunta, né? Será que a gente passaria nesse teste hoje? Vamos descobrir juntos. E olha, eu garanto, algumas das respostas mostram umas mudanças no Brasil que são tão profundas que podem até surpreender. Bom, vamos começar com um verdadeiro quebra-cabeça, a população brasileira. Sabe, é um daqueles conceitos que muita gente confunde, mas que é, assim, fundamental para a gente entender como o Brasil se organiza. Então, olha só a pergunta. O Brasil, com os seus quase 200 milhões de habitantes lá em 2010, ele é considerado povoado ou populoso? Parece a mesma coisa, né? Mas não é. A 10ª questão da prova dá os números pra gente matar essa charada. E aí, qual será a resposta? E aqui tá o pulo do gato. A diferença é super importante. Populoso é sobre o número total de pessoas. E com uma população gigante, o Brasil é com certeza um dos países mais populosos do mundo. Agora, povoado é outra história. Tem a ver com como essa população toda está espalhada. E como o nosso país é enorme, a gente acaba sendo considerado pouco povoado. Ok, mas como é que se mede isso? É aí que entra a densidade demográfica, que era o tema da 6ª questão. É uma conta bem simples, na verdade. Você pega o total de gente e divide pelo tamanho da área. O resultado mostra se um lugar é mais cheio ou mais vazio, sabe? Beleza. Agora que a gente entendeu essa diferença, vamos ver como essa galera toda se organiza, especialmente nas cidades, que, vamos combinar, não param de crescer. E se liga nesse número, mais de 1.300 hectares. É o tanto que as áreas de risco urbano cresceram em Manaus em um período de pouco mais de 30 anos. Para se ter uma ideia do que isso significa, é como se surgissem mais de 1.300 campos de futebol só de ocupações precárias. É muita coisa. Pois é. E a 2ª questão da prova bate exatamente nesse ponto, com uma afirmação bem forte. Manaus é a cidade com a maior expansão de assentamentos precários no país. Pensa só, a maior metrópole da Amazônia concentra mais de 1/3 de toda a área de risco do estado. É um dado impressionante. E esse fenômeno todo tem um nome técnico: segregação socioespacial. Basicamente, é o que acontece quando uma cidade cresce de forma desordenada, sabe? Muito rápido, sem planejamento. O resultado é que a população com menos grana acaba sendo empurrada para lugares com pouca infraestrutura e muitas vezes em áreas de risco. Certo. Mas como é que se organiza um país com essa dimensão toda? A prova também dá uma ajuda para a gente entender o mapa do Brasil. E aqui está o básico da nossa organização política e administrativa, tudo tirado da 5ª questão. Vamos lá, são 26 estados e um Distrito Federal, onde fica a capital, Brasília. Tudo isso dividido naquelas 5 grandes regiões que o IBGE define. E um detalhe, essa configuração que a gente tem hoje foi sacramentada lá na Constituição de 1988. Ok, já entendemos o mapa. Agora, vamos voltar a falar das pessoas que vivem nesse mapa, porque agora a gente vai entrar talvez na maior transformação demográfica da história do Brasil. E esse é um tema tão importante que, olha, apareceu em várias questões dessa prova. A 15ª questão, por exemplo, joga um desafio para a gente. Ela mostra que a pirâmide de idade do Brasil está mudando de formato. A base, que são os jovens, está ficando mais estreita, e o topo, dos mais velhos, está ficando mais largo. A grande pergunta é, por que isso está acontecendo? E a resposta, na verdade, está espalhada em várias partes da prova. É uma combinação de fatores, sabe? Por um lado, estão nascendo menos crianças. Isso tem a ver com a vida nas cidades, com a maior presença da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar, acesso a contraceptivos, tudo isso. E do outro lado, as pessoas estão vivendo mais. E aí a gente agradece aos avanços da medicina, vacinas e também a expansão do saneamento básico. Então, a consequência disso tudo é bem direta. Aquela ideia do Brasil como um país de jovens já não é bem assim. A gente está se tornando, e muito rápido, uma nação com uma população bem mais velha. E é claro que isso nos leva a um desafio gigantesco, que é o ponto da 16ª questão. Como é que o país vai gerenciar a saúde pública e a previdência com uma população envelhecendo? Pensa bem, mais idosos significa mais gente precisando de cuidados de saúde e também mais gente aposentada, ao mesmo tempo em que a base de jovens trabalhadores que contribuem está diminuindo. Esse, com certeza, é um dos maiores debates para o futuro do Brasil. Olha, no fim das contas, o que essa prova de geografia nos mostra é quase um raio-x de um Brasil que está mudando, e muito. Uma verdadeira ebulição demográfica, urbana e social.
E com isso fica uma reflexão final, né? O envelhecimento da população, o crescimento complexo das cidades, isso não é só matéria de prova de geografia. Essa é a realidade que está definindo o nosso futuro agora. E a pergunta que não quer calar é: o Brasil está realmente preparado para essa nova fase? Uma fase que, na verdade, já começou?